Uma grande dificuldade, que era quando havia um líder, ele sentia a necessidade de ter que ir buscar o outro à ponta, e isso deixou de existir tanto. Porquê? Porque eu suspendia, mas aquela suspensão não deixei de ser eu, e simultaneamente estava sempre à espera do movimento seguinte e procurava entrar. É o que tu dizes, significado, cada um vai construindo o seu processo no momento de suspensão. E depois vejo-me obrigado, e o líder acaba até por deixar de o ser. Porquê? Porque há uma série de quase ecos que vão acontecer do movimento dele. E é muito interessante, por exemplo, houve aqui um movimento com o Paiva, que de repente eu lembrei-me de tanta coisa, que é estarmos a olhar para algum sítio e de repente virarmos para outro. O que é que eu estava a ver? Sinceramente não sei, mas estava a ver alguma coisa. Mas estava como, não é? Exatamente, e isto acho que em termos de a ideia da coralidade é muito, o Paiva que tinha já marcado um pouco isso, essa necessidade, e é de facto interessantíssimo esse aspecto, e consegue-se não tanto só com a sequência do líder, mas com a sequência do primeiro movimento, que no fundo é isso que nós fazemos. Num trabalho, quanto menos condução externa, mais forte ele vai ficando. Paradoxalmente. Porque a voz do condutor, no momento exato, é riquíssima. E quase que indispensável. Quase que indispensável. Lembra que eu falei aqui hoje? Logo no comecinho eu falei, o que está acontecendo? Você está olhando para quê? Você está em relação a quê? Essas coisas são vetores que fazem com que o indivíduo cada vez mais esteja na sua realidade, seja qual for. Ok? A regra, qualquer movimento, faça qualquer movimento que esteja no seu campo de visão, se você está cheio de realidade, quando qualquer movimento aparece, isso não te enfraquece, isso te soma. Entende isso? O João falou isso aqui agora há pouco para vocês. Não. Quando tal pessoa faz tal coisa, é quase um trabalho cumulativo. Não é para você jogar fora o que você estava para assumir outra coisa. É isso mesmo. É um trabalho, é de fato cumulativo. E na regra de qualquer movimento, se movendo com qualquer movimento, essa acumulação se dá de maneira mais livre. Sem a voz do líder geral, do babado, no caso aqui agora eu, ou antes o João, ou a Ana, se ela ficar nesse lugar e assumir essa posição, seja quem for. Entende? Porque essa voz de fora, ela é imperiosa. E é importante que seja imperiosa. Não é para lutar contra isso, não. Mas por ser imperiosa, ela tem que ter a sensibilidade de saber que horas que ela diz e que horas que ela não diz. O condutor está no jogo tanto quanto os atores. Se não estiver no jogo, não está acontecendo no campo de visão. Entendeu? João Paulo se mexeu tem um segundo aqui. Na hora que ele estava conduzindo o trabalho. E eu também não. Eu adorei saber disso. Um gesto, certo? Se eu mantenho uma certa distância, física mesmo, tá? Tem a distância metafórica e tem a física. Ó, ela levantou e eu vi, porque eu estou distante dela. Se eu tivesse colado nela, eu não teria visto. Faz o gesto com a mão. Eu não vi. Se eu estou aqui, faz o gesto com a mão. Eu vi. Porque eu tenho uma distância. E a distância é o exercício de autoridade. Eu só consigo entender o outro se eu percebo o outro. E para perceber o outro, eu tenho que ter uma certa distância. Se eu estou colado do outro, eu não vejo quem é o outro. Eu me vejo nele. Claro? E se é campo de visão, é um campo de perceber as distâncias, e não os amálgamas. Então podemos dizer que o espaço da probabilidade é o espaço do encontro entre o outro e eu. Exatamente. E isso é um exercício de significado. Exatamente. E esse é o verdadeiro exercício de autoridade. Verdadeiro. Entendeu? Verdadeiro. Que é diferente das andorinhas. Exatamente. Diferente mais ou menos. Aqui o ser humano é mais complexo como configuração, que tem pensamento, né, do que exatamente as andorinhas. Né? As andorinhas têm a sua pulsão, tem seus instintos. A gente tem um pouco mais de problema psicológico. Né? A gente complexifica um pouco mais tudo. Né?
temos essa dimensão da consciência, blá blá blá, né? Há mais diferença entre você e mim, né? Numa primeira abordagem, né? Do que se você olhar duas andorinhas voando no espaço, você quase depois vai ser, qual era ela? Era ela ou não era ela? Porque o nosso mundo não está apurado para isso também, obviamente, né? Mas eu acho que a imagem está clara, né? As nossas diferenças, elas precisam continuar existindo. Eu afastei-me agora aqui um bocado porque tu estavas a falar muito e pá, faz todo o sentido. E eu agora já não consigo, ou seja, já não consigo olhar para o exercício mantendo a cena de só vês quando é que é o líder. Mas nesta viagem que fiz agora, lembrei-me exatamente onde é que isso mudou, porque eu já fiz essa maneira. Ou seja, o início, quando o Leonardo trouxe o exercício e nós o fazíamos, era assim, qualquer movimento. De onde é que veio esta coisa? E amanhã vai ser fixe com o Alexandre também, porque veio muito de uma conversa com ele, que era aquela coisa de ator é preguiçoso, ser humano é preguiçoso. Sim. Então, se ser humano é preguiçoso, ele vai encontrar um shortcut para chegar àquela solução. Ou seja, se eu estiver cansado ou se eu tiver alguma outra coisa a acionar-me na cabeça ao mesmo tempo, eu não vou seguir o movimento dele. Eu tenho a minha cabeça muito ocupada. E então aquilo que tu sentias nessas rondas iniciais era que nos momentos de suspensão estava tudo tranquilo. Mas quando alguém passava e tu tinhas que entrar, tu demoravas horas, estavas energeticamente e fisicamente, estavas muito, muito atrás. E a tua cena foi, ok, então agora vamos mudar isto e vamos tornar isto muito taxativo. Ou seja, só segues quando o movimento está, que é para obrigar o corpo a estar ativo e quando é que vem. Então nunca mais voltámos à cena original, mas para mim, e é muito curioso porque eu normalmente tenho sempre todo o meu processo de associação e de evolução do campo de visão é sempre feito de fora, porque tinha o Alexandre dentro. Passando para dentro, isso que a gente estava a falar agora, da maneira como a proposta é feita, sendo possível qualquer indutor físico que haja no espaço, ok? Isso de repente faz com que lá está, com que se perca a noção de que era uma coisa que eu também lhes dizia muito, que era esta noção de tu tens de ter eu não quero que tu penses no que estás a fazer. Eu quero que sejas fiel ao teu impulso e quero que cries uma ligação muito direta entre o teu impulso e o teu físico, não processo. Não metas os filtros sociais. Só que isso automaticamente estava a jogar contra. Porquê? Porque como eu os obrigava a ficar suspensos mais tempo, pronto, esse processo ganha uma dimensão muito maior. Ok, eu acho que isso é uma possibilidade, isto não é atômica. Mas por outro lado... É a força, o trabalho é grande, então a substância dele é variada. Tem a força adjetiva, tem a parte substantiva e tem a força adjetiva. Eu posso fazer um trabalho com você com a ênfase nisto. Do líder, eu só sigo o movimento do líder. Isso pode ser uma especificidade do trabalho, como força adjetiva do trabalho. Mas esse não é o todo do trabalho. Entende o que eu quero dizer? E ó, pelo seu relato, para mim ficou claríssimo o que eu já tinha percebido antes, que é para instrumentalizar, para propulsionar os atores e para chegar a qualidades. Entendeu? Para imprimir uma qualidade. Tem o seu valor pedagógico, maravilhoso. Mas, na sofisticação do trabalho, isso elimina o espaço do livre pulsar do ator. E esse espaço tem que se permitir acontecer. Entende? Então, por exemplo, tu também não... Tu saltas de um campo de um líder para outro sem suspender pelo meio? Claro. Posso fazer assim ou posso fazer assado, mas pode, já fiz um. Beleza. E no campo de visão livre, no campo de visão livre, que é a linguagem cênica, que é o Ifigênia, e aí quem salta são vocês. Não tem mais eu. Entendeu? Quem salta são vocês. Somos todos Ifigênia, fazendo Ifigênia. Sim, mas somos todos... E aí, de repente, a gente vira para você e a próxima fala do texto é o Agamemnon. E as pessoas olhando para você. Você tem que ser Agamemnon imediatamente ali. Esteja preparado para ser Agamemnon, para ser Ifigênia, para ser Clitemnestra, para ser Aquiles, para ser esse povo todo. Tudo em você.